Optcha, minhas grandes estrelas do Oriente, salve Santa Sara Kali, salve a força do povo cigano que caminha conosco, ainda em início de semana, nessa terça-feira. Para quem não me conhece, para quem é a primeira vez aqui, eu sou Thaís Noronha, sacerdotisa de Tiçara Cigana, oraculista, cartomante, e hoje em mais um dos nossos estudos espirituais de Tiçara Cigana. Então fica aqui comigo, fica até o final, que no final vamos ter uma oração. Inclusive, se você conseguir acompanhar esse nosso encontro com um copo d'água, para a gente fazer uma oração final, é uma oração para desenvolvimento pessoal. Se você não conseguir, reza comigo, essa live ela vai ficar gravada e você pode estar fazendo depois. Estudos espirituais de Tiçara Cigana, da Cigana Estrelas do Oriente. É uma Tiçara onde a gente trabalha com desenvolvimento da espiritualidade cigana, de forma mediúnica e também desenvolvimento pessoal, tá? A Tiçara Estrelas do Oriente funciona em Santa Catarina presencialmente e também temos os nossos estudos online. Então, por mais que você more em outro estado e você sente aí no seu coração que você quer entender, desenvolver a espiritualidade cigana, nada disso impede, porque também tenho ali o grupo de estudos online, de espiritualidade cigana e também desenvolvimento. Hoje, deixa eu pegar aqui o nosso textinho, a gente vai falar sobre a reforma íntima. Mas antes de a gente começar, eu quero fazer uma intenção a Santa Sara Kali. Então, se você tiver aí possibilidade de acompanhar essa oração, pode ser de forma quietinha ali, falando ou mentalmente, tá? Eu vou acender aqui um incenso de Palo Santo, chamando o povo cigano, Santa Sara, oração a Santa Sara Kali, onde dentro de uma Tiçara cigana nada podemos fazer sem antes te honrar. Santa Sara Kali, minha mãe cigana e protetora, envolva meu corpo com a sua luz, minha alma com a sua sabedoria e os meus caminhos com a sua força. Leve embora todo mal, toda dor, toda dúvida. Me guie com amor, coragem e fé. Que eu nunca perca minha essência e que meu coração siga firme, confiante e em paz. Gratidão, Santa Sara, e gratidão ao mentor e à mentora cigana que caminha junto comigo, caminha conosco, né? Porque se a gente tem afinidade, nós temos aí mentores caminhando conosco. Minhas estrelas, a proposta dos estudos espirituais é a gente entender que... Ai, minha irmã de Roti! Arisa, beijo, 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 gratidão, gratidão, que a gente tem uma boa tarde, que Sara nos abençoe sempre. Dentro da espiritualidade cigana, dentro dos aprendizados de Tiçara Cigana, a gente precisa entender que esses estudos eles nos ajudam no desenvolvimento espiritual e também pessoal, tá? E hoje nós vamos falar, de reforma íntima. Os aprendizados e os estudos passados dentro aqui da Tiçara Estrelas do Oriente através da minha querida e amiga mentora Cigana Aurora, Estrela do Oriente, e ela sempre me traz a intuição de quais são os assuntos que devemos tratar. Então, seja dentro do grupo de estudos, seja aqui através de live, porque o nosso papel enquanto sacerdotes de Tiçara Cigana é esse, a gente debater determinados assuntos que nos ajudam no desenvolvimento pessoal e espiritual, tá? Porque a espiritualidade ela não é somente a gente trabalhar de forma mediúnica dentro de um espaço, incorporando ali a energia do cigano, da cigana dando consulta. Não, a espiritualidade ela alimenta a nossa alma, ela é o pão diário da nossa alma. E hoje nós vamos falar sobre reforma íntima dentro da espiritualidade cigana, tá? Na espiritualidade cigana, a verdadeira transformação ela começa dentro de nós. Antes de pedir que os caminhos se abram, é necessário olhar para o próprio coração e perceber quais são as atitudes, pensamentos e comportamentos que precisam ser renovados. Lembrando que a gente está chegando aí próximo aos dias de início de lua nova, tá? Momento de renovação. A reforma íntima é o processo de melhorar a si mesmo todos os dias. Não significa ser perfeito. Os mentores ciganos ensinam que cada pessoa é responsável pela própria estrada espiritual. Nós precisamos evoluir constantemente, com erros e com acertos. Aquilo que cultivamos em nosso interior se reflete nos caminhos da vida. O que você está aí cultivando no seu eu interior, né?
Se cultivamos ressentimentos, inveja ou desânimo, nossa estrada se torna pesada. Mas, quando cultivamos fé, gratidão, disciplina e amor, os caminhos se iluminam. Os ciganos espirituais trabalham muito com a energia das estradas. E toda estrada precisa ser cuidada. Às vezes pedimos prosperidade, amor e oportunidade, mas esquecemos que primeiro é preciso limpar a própria energia, melhorar as atitudes e aprender com as experiências da vida. Reforma íntima é observar a si mesmo, é perceber que quando falamos algo que machuca alguém, é reconhecer que podemos estar alimentando uma atitude e comportamento negativo. É entender que sempre existe uma forma mais sábia e mais amorosa de agir. Então, como que você tem aí agido com as pessoas no seu lar, na sua casa, com seus filhos? Tá sendo muito impaciente com a criança? Lembre-se que um dia você foi criança, tá? Então, como que você tá se relacionando com as pessoas que te cercam? A espiritualidade cigana também nos ensina que a evolução acontece no cotidiano. Você não precisa esperar chegar no final de semana para ir para o seu espaço religioso que você faz parte, para sua umbanda, para o seu candomblé, para a sua tsara cigana, para desenvolver a espiritualidade todo dia, não. Ela é cotidiana, é uma energia que nos impulsiona, ela é mola propulsora, tá? Então, cada dia é uma oportunidade de caminhar melhor pela própria estrada, com evolução e também aprendendo com os próprios erros. Quando buscamos melhorar por dentro, os mentores espirituais encontram mais espaços para agir na nossa vida. Eles inspiram, que eu sempre falo, os mentores ciganos, eles não estão aqui para te dar nada, eles estão aqui para te inspirar a ser uma pessoa melhor. Isso aqui não é moeda de barganha. Eu vou acender uma vela para a cigana que ela vai me dar um trabalho. Não, não é assim, ela vai te inspirar quais são os caminhos ali, que você tem que caminhar para que você materialize esse trabalho, tá bom? Então, quando a gente permite esse desenvolvimento pessoal, eles andam junto conosco, nos inspirando, nos protegendo, tá? Por isso a reforma íntima, ela é um processo constante. É olhar para si mesmo com sinceridade e decidir caminhar para uma versão melhor de si mesma. E cada pequeno passo já é uma vitória. Então, vamos botar aqui, um exercício de conexão com essa reforma íntima e também para entender se você está fazendo esse processo de reforma íntima. Então, antes de dormir, faça 3 perguntas para si mesmo. Hoje eu falei ou fiz algo que poderia ter sido melhor? Hoje eu ajudei alguém ou levei uma palavra de paz? O que eu posso fazer amanhã para ser uma pessoa melhor? Inclusive, você pode jogar isso para o universo, O que eu posso fazer amanhã para ser uma pessoa melhor, tá? Então, reflita também sobre essas respostas. Esses exercícios, eles ajudam a desenvolver o nosso processo de crescimento pessoal, reforma íntima e também conexão com espiritualidade cigana, tá bom? Minhas estrelas, vamos encerrar esse encontro com uma oração. Se você tem a possibilidade de pegar um copo d'água, pegue aí seu copo d'água que a gente vai canalizar toda a energia positiva nesse copo. Ao fim da oração, você vai tomar essa água, tá? Ou você pode também deixar um pouquinho para as pessoas da sua casa. Outra coisa, ao a gente também fazer a oração da água, se você quiser, você pode guardar e ir tomando durante os próximos dias como se fosse uma pequena dose, mas fica comigo que eu também vou tirar uma carta de conselho no final, tá bom? Pega a sua água, canaliza a energia do povo cigano, de Santa Sara Kali, da egrégora cigana do astral. Segura a sua água. Você vai repetir comigo, tá? Em voz alta, tudo aquilo que eu vou falar. Amados mentores espirituais da egrégora cigana, espíritos de luz que caminham pelas estradas da vida, peço que ilumine minha consciência e meu coração, que eu tenha sabedoria para reconhecer os meus erros e humildade para aprender com cada experiência. Que os meus pensamentos sejam mais elevados, minhas palavras sejam mais justas e minhas atitudes sejam guiadas pela luz. Peço que limpem minhas estradas espirituais e fortaleçam a minha vontade de evoluir a cada dia. Que eu caminhe com mais amor, mais paciência e mais fé, honrando os ensinamentos da espiritualidade cigana e respeitando o caminho de cada ser. Que assim seja e que nas estradas da luz, da paz e da sabedoria
eu encontre o povo cigano caminhando comigo. Opcha Amiturá, salve o povo cigano, salve Sara. Ao final da oração você pode tomar sua água ou você pode guardar na geladeira, numa garrafa de vidro e ir tomando como se fosse pequenas doses ao longo ali dos próximos dias, tá bom? Minhas estrelas, vou encerrar aqui um conselho de reforma íntima. Vamos pedir um conselho do povo cigano, de Santa Sara. O que precisamos fazer, né, para ter mais esse desenvolvimento de reforma íntima nos nossos corações? Olha aqui a carta da árvore. O que acontece? A reforma íntima, ela precisa começar pelas raízes, tá? Uma árvore para crescer linda, frondosa, ela precisa ser cuidada desde as raízes. Muitas das vezes você pode estar se culpando ou você pode não estar tendo uma atitude legal, um comportamento, mas isso tem a ver com que? Raízes. Talvez você tenha muita impaciência, por exemplo, com seus filhos, porque você recebeu isso da sua família. Talvez você tenha um comportamento que não é tão legal, porque você viu isso o quê? Naquele cotidiano. Talvez você tenha uma repetição de padrão. Eu tenho muito problema de dinheiro, eu tenho problema na vida amorosa, no trabalho, mas tem que encontrar a raiz do problema. Muitas das vezes as raízes estão na questão sistêmica familiar, tá? Inclusive te convido a realizar um atendimento de baralho cigano pra gente entender até que ponto as questões ancestrais, karmáticas e comportamentais da família afetam a sua energia. O melhor atendimento para isso é a mesa real. Esse atendimento é babado, tá? E aí você precisa primeiro trabalhar as suas origens, tá? A sua questão familiar, para você se desenvolver, né, ali no seu íntimo pessoal. Então, cuida aí das suas raízes, tá bom, minhas estrelas? Ó, Tissara Cigana, Estrelas do Oriente, aberta para você, esse encontro, né, canalizado, inspirado por Aurora, minha querida amiga e mentora cigana. Aurora Estrelas do Oriente é a mentora que rege essa Tissara, ela que dá, né, as ordens para o desenvolvimento dos estudos e também dos rituais, tá? E se você quer desenvolver mais a sua espiritualidade cigana, aprendizado, ou até mesmo ter um atendimento de baralho cigano, é só você me chamar no link da bio. Lá tem o meu contato e você conversa diretamente comigo. E se você quer vir visitar a Tissara presencialmente, é em Santa Catarina, na cidade de Navegantes, tá bom, minhas estrelas? Beijo grande pra vocês!